E aí, segundo ano, bom dia, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser uma volta aí um pouquinho a essa parte do desenvolvimento da dissertação, página 112 e 113, se eu não me engano. Fala do desenvolvimento que eu falei para vocês sobre as palavras generalizadoras, onde estavam as palavras generalizadoras. Eu preciso voltar isso aí um pouquinho para a gente trabalhar isso aí de maneira mais interessante. E aí já aí partindo para nossa conclusão, para fechar a ideia de conclusão aí, isso é muito importante, tá bom? Porque tem dois tipos de conclusão, a conclusão síntese e a conclusão proposta, tá? Mas deixa eu voltar um pouco nessa parte do desenvolvimento, para a gente bater mais firme nisso aí um pouquinho, porque o desenvolvimento ele é o corpo da dissertação. Ele é a parte mais importante. É onde todo o desenvolvimento da, da dissertação se desencadeia. É ali que você vai botar suas ideias, suas propostas, seus argumentos. É ali que você vai espargir o seu conhecimento sobre o tema proposto. Tá bom? Então é muito importante. Esse o desenvolvimento é a espinha dorsal, é o que sustenta aqui, ó, é o esqueleto da nossa redação, aquilo que vai sustentar todo o corpo da redação. Então, para isso, é interessante agora a gente entender o que, a gente perceber o que na dissertação. É importante que a gente perceba que para que uma dissertação ela tenha consistência, para que ela tenha argumento, a gente precisa, por exemplo, trabalhar com causa e consequência, como eu já falei com vocês, mas eu precisava voltar isso aqui para a gente poder fechar, tá? O que é a causa e consequência? Eu desenvolvo num parágrafo a causa de uma situação e no outro parágrafo eu digo qual é a consequência disso. Ou eu posso, no mesmo parágrafo, desenvolver assuntos diferentes e falando qual é a causa e a consequência daqueles assuntos, ou daquelas atitudes, ou daquela reação, ou daquela decisão, ou daquele comportamento, dependendo do assunto do que eu fale. Eu digo qual é a causa daquilo que levou alguém a agir daquela maneira e qual foi a consequência que gerou aquela atitude. Esse é um desenvolvimento trabalhado com causa e consequência. Esse tipo de desenvolvimento, geralmente, ele possui aí dois parágrafos. Pode fazer com mais? Pode, mas geralmente também é um parágrafo que não está aqui, de desenvolvimento que a gente chama por oposição. O que é oposição? Você fala uma coisa positiva sobre o tema proposto e depois você apresenta uma visão negativa, um ponto negativo sobre aquilo. Ou você apresenta pontos positivos e depois, perdão, e depois você trabalha pontos negativos a este respeito. Beleza? Então, o primeiro tipo de desenvolvimento que eu quero falar com vocês é esse desenvolvimento trabalhando causa e consequência. Tá? Tem aí um exemplo falando da subnutrição, nós já citamos na outra vez, e eu já falei na aula online também, mas eu preciso deixar isso registrado para se caso vocês voltem a uma videoaula, vocês saibam onde procurar isso, tá bom? Esse é o desenvolvimento por causa e consequência. Causa e consequência, professor. Num parágrafo, eu posso colocar a causa do assunto que eu estou abordando e no outro parágrafo eu posso dizer qual é a consequência daquela atitude, daquele fato, daquele ato, daquela decisão, daquela emenda, daquele projeto de lei, daquela atitude, daquele comportamento. Causa e consequência vai ser isso. Eu trabalhar algo e dizer qual é a consequência daquilo em decorrência da atitude tomada. Existe o outro que é por exemplificação ou enumeração. Por que é exemplificação ou enumeração? A esse você vai botar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Ó, eu estou enumerando. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de desenvolvimento, a gente gasta aí 3 parágrafos para este tipo de desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, eu boto em primeiro lugar, vírgula. Percebemos que. Em segundo lugar,
é notório que um outro assunto. E em terceiro lugar, vírgula, não menos importante, vírgula, encontramos esse fato. Então, segundo ano, é, eu acho, em particular, o parágrafo por enumeração ou exemplificação fácil de se fazer. O causa e consequência, você vai ter que estar muito, muito, muito por dentro do assunto para que você não, perdão, para que você não lance alguma besteira aí, para que você não leve e não pontue nada que esteja fora daquilo que está sendo proposto. Beleza? Show de bola? Então, aí o enumeração não. O enumeração eu pego 3 assuntos. Lembra daquele plano de esboço que eu falei para você, o plano de 10 que eu falei no começo? Quando você pega um tema e aí o assunto te vem à cabeça, você vai enumerando um monte de coisas assim sem pensar, vai anotando um monte de palavras assim soltas no teu caderno, na tua folha de rascunho, várias palavras soltas. Depois de um tempinho, de 30 segundos, minutos, você olha e ver quais palavras daquela ali tem a ver com o tema, qual que não tem a ver com o tema. Isso eu chamo de plano de ideias. E aí eu escolho 3 ou 4 palavras ali e desenvolvo uma em cada parágrafo, trabalhando assim o meu parágrafo por enumeração. Beleza? Entenderam isso aí? Ó, quase meia-noite e o cachorro cismou de latir agora. Ele ficou sem latir desde as 9 horas da noite. É ligar essa câmera e esse bendito desse meu cachorro, ele começa a latir. Parece que ele sabe que a câmera está ligada. Mas vamos lá, vamos continuar. O outro parágrafo, o outro desenvolvimento é por argumento de autoridade. Falei isso semana passada também. O que é argumento de autoridade? É quando você usa especialistas para comprovar aquilo que você está falando. Dependendo do assunto, se você está falando sobre violência, você vai pegar especialistas em segurança pública, pessoas da ordem pública, policiais, militares da área, gente voltado, ONGs de direitos humanos. Então, segundo o que você quer falar, você vai pegar pessoas que sejam autoridades naquele assunto para reforçar a sua tese, o seu argumento sobre aquilo que você está desenvolvendo. Esse é o parágrafo que a gente chama por argumento de autoridade, entendeu? Você usa a citação de um cara ou de uma mulher ou de uma pessoa que já estuda aquilo há não sei quantos anos, que é um doutorado, é um pós-doutorando naquilo, é um mestre ou é um doutor no assunto, ou é um especialista da área que trabalha não sei mais quantos anos sobre aquilo. Aí você usa esse currículo que a pessoa tem, que lhe dá a esta pessoa, que concede a essa pessoa autoridade, você se vale do posicionamento e da postura dela para criar o seu argumento. Esse é o argumento por autoridade. Beleza? E aí a gente chega à conclusão. O que, que nós fazemos na nossa conclusão? A nossa conclusão ele é o fechamento de toda a redação. É a base, é a base. É onde você está pisando. É onde vai te dar sustento. Beleza? Tá entendendo isso? Tá conseguindo acompanhar isso? Então, esse sustento, primeira coisa, começa-se uma conclusão com uma conjunção coordenada conclusiva. Essa é a pegada, entendeu? Nós vamos começar a nossa conclusão com uma conjunção conclusiva. Que conjunção conclusiva é essa, coordenada conclusiva? Portanto, logo, assim sendo, nada de colocar concluindo, fechando, terminando, né, finalizando. Não se faz isso numa conclusão, tá? Ó, tem aí, a participação política portanto, ó, o portanto aí, ó, você está concluindo, entendeu? A violência contra a mulher portanto. Então, você pode começar também logo assim, ó. Portanto, vírgula, mediante ao exposto, percebemos que a violência contra a mulher entendeu? Isso é uma conclusão. E aí, tem 2 tipos de conclusões aí que eles apresentam. A conclusão síntese
O que é a conclusão síntese? É uma conclusão que ela vai finalizar o texto com um resumo, reforçando a abordagem da tese do texto, tá? Essa conclusão síntese, ela não vai apresentar nenhuma proposta, ela não vai trazer nenhuma solução, ela não vai fomentar nenhuma discussão, ela vai fazer o fechamento, ela vai fazer uma síntese de tudo aquilo que você falou. Mas você não pode colocar lá, concluindo, terminando, como eu disse anteriormente. Então, como nós já falamos, não se faz isso, não se faz isso de modo algum. Como é que você vai fazer a síntese? Olha, a participação política é, portanto, indispensável para que seja construído o alicerce de uma sociedade digna e produtiva, na qual o interesse individualista seja substituído pela coletividade. A despreocupação e o descaso são apenas fortes motivos para que a injustiça, a corrupção, a imoralidade continuem a ser aspectos frequentes e aparentes. A atuação do homem como cidadão é essencial para que se elevem os valores referentes ao desenvolvimento explícito de uma vida sadia em comunidade. Olha só, aqui ele está fechando tudo aquilo que ele falou no desenvolvimento. Por isso que eu digo que é uma conclusão síntese. Diante de tudo aquilo que ele citou no seu desenvolvimento, qual é a conclusão que ele chega? Qual é o resumo que ele faz disso tudo? Ele faz isso na conclusão, usando a conjunção portanto. Você poderia usar a conjunção logo. Agora, existe a conclusão proposta. O que é a conclusão proposta? Você joga na sua conclusão algo que vale a pena ser pensado. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, né? Criando campanhas de combate. Olha a proposta. A criação de campanhas de combate à violência. E desculpa aí, gente, porque a minha família está falando lá fora e eu estou dando aula aqui dentro do quarto. Então, vocês devem escutar uma voz aí, tá? Como sala de aula. Tá bom? Então, pessoal, estou dando aula. Então, o que acontece? Diante disso, diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Olha, ele está trazendo uma proposta. Ele está colocando aqui uma situação que tal a gente criar lei diante de tudo aquilo que a gente viu? Então essa é uma proposta colocada numa conclusão. Por isso que a gente chama de conclusão proposta. Entendeu? Soma-se a isso investimentos em educação, valorizando a capacitação dos professores, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Entendeu a proposta? Entendeu a colocação, gente? Então, quando isso acontece, quando isso se realiza, quando isso se faz, essa conclusão é chamada de uma conclusão proposta. É diferente da conclusão síntese. Se você ler a conclusão de cima, ele não está propondo nada. Ele só está fazendo um fechamento de tudo aquilo que ele argumentou durante toda a redação. Agora, na de baixo, na parte de baixo, não. Aí ele já trabalha trazendo uma proposta que se deve fazer diante daquilo que foi apresentado. Tá bom? E aí tem a questão do título da dissertação, né? Alguma proposta de redações exigem título para dissertação argumentativa, como é o caso da FUVEST, porém outras não, como é o caso do Enem. Quer dizer, o Enem ele não exige título, mas a FUVEST sim. Em todos os casos, é bastante interessante se colocar um título, né, na sua redação. Isso fica isso fica interessante para que a gente possa saber criar um texto argumentativo. Valeu, gente? Um abraço aí. Peguem firme essa parada aí. Daqui a pouco a gente se vê na aula online.
tá? Qualquer dúvida, a gente conversa na aula online. Se não tiver dúvida, não há conversa. Como diz no quartel, quem não tem dúvida, tem dívida, tá bom? Então, peguem firme aí e a gente vai levando essa parada, tá bom? Tchau, tchau.